Esse aqui é o Kirby Super Stars, para muitos o melhor Kirby que já foi feito. Ele é uma união de 8 jogos do Kirby reunidos em um só, mostrando como o Kirby pode ser incrível, e foi aqui que muitos dos padrões foram lançados, tipo o Kirby agora usando o chapéu. Sim, isso acabou acontecendo nesse jogo, cara, que criou esse padrãozinho pro Kirby. Além de novos poderes que o Kirby usa basicamente em todos os jogos, que é quase que uma obrigação, e um grande jogo dividido em pequenas campanhas e vários minigames. Sério, meu amigo, eu negligenciei esse jogo demais, só que agora eu acredito, cara, que ele realmente é um excelente jogo do Kirby e que todo mundo deveria jogar, já que ele começa aqui com o Spring Breeze, que é um joguinho padrão do Kirby de passar de fase, a Gourmet Race, que é pra fazer speedrun numa corrida com King Dedede comendo o máximo de doces possíveis, a Ofensiva da Grande Caverna, que mais parece tipo Kirby dentro do Metroidvania, com o objetivo de pegar vários tesouros, e o Dynablade, que é uma jornada do Kirby pra poder salvar o dia, atacando aqui um pássaro gigante, que mais parece um robô, e uma mistura de Ho-Oh com Mega Man, e o Midway Wishes, que é o grande jogo que mudou praticamente tudo que você conhece no universo de Kirby. Cara, esse jogo aqui é genial, e não é à toa que muitas pessoas gostam dele até hoje. Esse aqui é o Kirby Superstar. Tá, ele não é exatamente o jogo que você espera, porque, bom, tem a versão do Super Nintendo, tem essa versão do Nintendo DS. Esse aqui é o remake, mas vou falar a verdade, a versão do Super Nintendo, ele tem uma resolução melhor, então vamos falar dela. Esse aqui é, digamos assim, pra muitas pessoas, e eu vejo isso até hoje, o melhor Kirby já feito, porque ele pegava tudo que era a fórmula do Kirby e meio que expandia, criando, tipo, muita coisa que a gente vê nos jogos modernos do Kirby. Digamos que esse aqui é o divisor de águas, o jogo que reinventou a roda pro Kirby, tanto que, sabe aquele lance dele ter mais poderes com uma cópia e ao mesmo tempo usar, tipo, roupinha, quando ele tá com um poder de espada, um poder diferente? Pois é, então, isso veio desse jogo, e meu amigo, faz sentido. Eu agora entendo porque as pessoas gostam do Kirby Superstars, e é sobre ele que eu vou falar agora. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist História dos Jogos, já trouxe vários aqui no canal. Se não conhece, o link tá na descrição. Eu te mando um salve, ativa o sino, compartilha esse vídeo no Facebook e WhatsApp, porque agora, meus amigos, nós vamos para a história de Kirby Superstars no Super Nintendo. Como você já percebeu, né, esse jogo aqui é dividido em várias pequenas campanhas, e cada um dos minigames aqui tem uma história própria. O primeiro é Spring Breeze, com King Dedede fazendo a completa gordice, roubando toda a comida do reino pra poder comer sozinho. E se mexeu com comida, você sabe que o Kirby vai se vingar. Cara, é tão fofo ver que esse jogo aqui tá tentando ensinar você como usar os poderes do Kirby. Mas aqui, meu amigo, tem aqui o esquema de jogar Kirby pra 2 pessoas. Já vou te explicar. Quando você suga um poder com Kirby, você pode meio que acabar invocando aqui, cara, o inimigo que você engoliu como uma ajuda. E foi assim que eu acabei jogando pra 2 jogadores. É muito maneiro, porque assim, cara, resolve muito a dinâmica do jogo. Fica muito mais divertido. E eu confesso que eu demorei muito pra prestar atenção nesse pequeno detalhe, porque eu achava que era um jogo só com vários minigames. Na verdade, meio que são mini histórias reunidas numa grande saga. É quase que um Sonic Adventure, só que em vez de jogar com outros personagens, você tem aqui uma linha do tempo própria. Desculpa fazer essa analogia, mas é o que eu acabei percebendo nesse jogo. Nem preciso falar que no final da primeira fase, cara, você acaba enfrentando aqui uma árvore gigante, porque, né, nem parece que a Wispwood é um personagem importante no universo Kirby. Tá em todo o jogo. Só que precisamos lembrar, né, que esse jogo aqui, ele é de certa forma fácil. Pra ter um chefe como esse aqui, que praticamente nem ataca, é pra poder esculachar, né? Depois chegamos aqui numa fase de água, que pra variar é uma fase até que tranquilona de passar com Kirby, que mostra aqui uma mecânica que você pode pegar vários itens pra poder se curar e curar os outros inimigos, sabe, dando um beijinho. Além disso, cara, é bom perceber que esse aqui é o jogo Arrasa Quarteirão, que mudou tudo que o Kirby já era. Os golpes que ele copiava eram muito mais simples, aqui ele consegue fazer combo. Sério, se você repara que o Kirby faz muito combo com espada ou qualquer outro item que ele acaba copiando, é por causa desse jogo aqui. Fora que se você for reparar, ele, antes desse jogo, quando ele copiava poderes, ele ficava com o visual muito igual. Esse lance do Kirby ter tipo um poder, um detalhe que ele consegue a partir da cópia, é muito culpa desse Kirby Superstars. Ou seja, tudo mudou, tudo ficou diferente, e esse jogo aqui mudou a fórmula do Kirby como a gente conhecia. E vou te falar, eu joguei esse jogo aqui no Nintendo Switch Online, só que, meu amigo, o jogo bugou. As outras fases vão até o espaço, onde o Kirby acaba enfrentando aqui um inimigo nuvem com um olho só, e ele acaba parando aqui dentro do castelo do King Dedede, que está aqui com seu pequeno exército, aguardando a presença do Kirby pra uma luta. E meu amigo, não acredito que ele colocou todo o reino, cara, de Dreamland pra poder ver a luta do King Dedede contra o Kirby. É pra ver que esses dois aqui são inimigos mesmo. O lance é que a luta contra ele é bizarra, e isso aqui é uma piada até hoje nos jogos atuais. Claro que King Dedede acaba decolando de novo.
daí o Kirby acaba se transformando num balão, levando aqui todo o castelo do rei Dedede pro espaço, onde a comida vai cair em todo o seu reino. E daí vamos pro próximo jogo. Pois é, cara, é bom deixar bem claro pra vocês que esse jogo, ele é tipo uma grande história, mas dividido em vários minigames, você vai jogando de parte em parte pra poder liberar, tipo assim, histórias maiores. É interessante porque basicamente são mini-jogos curtos, mini-histórias curtas, vários joguinhos diferentes, mas eles se conectam numa grande história maior no universo Kirby. Isso deve ter quebrado a cabeça pra muitas pessoas, porque eu achei no começo que eu tava zerando o jogo em 15 minutos, mas na verdade ele é muito maior do que isso, não é mesmo? O próximo jogo aqui é Gourmet Race, o jogo de corrida do Kirby contra o rei Dedede, que precisa pegar um monte de doces e comida antes que ele chegue na rota final. Cara, a música dessa corrida aqui é basicamente uma das músicas mais clássicas que você conhece nos jogos do Kirby. Beleza, é muito bom, cara, porque aqui é muito fora do contexto. Ninguém esperava um modo de corrida num jogo do Kirby até então, e isso aqui é muito maneiro. Pena que é um segmento muito curto, só tem 3 fases, e o mundo aqui é cheio de doce, pra poder dar uma variada. E depois chegamos aqui em Dynablade. Cara, ele parece mais uma historinha padrão do mundo do Kirby, com o objetivo do Kirby de chegar num final de uma fase, pra impedir o ataque de um super pássaro. Mas é claro que no caminho, o Kirby vai fazer aqui uma carnificina misturada com canibalismo, fazendo aqui o super tempero. Cara, já reparou que o Kirby come seres vivos como se fosse doce? Pelo menos aqui tem o power-up que eu gosto, cara, que é literalmente uma roda. Sério, uma rodinha e sai correndo rapidão. Como as fases aqui acabam meio que se repetindo em alguns temas, nem preciso falar tanto, né? Vamos focar aqui na maior parte da história mesmo. No topo de uma montanha tem esse pássaro aqui que parece uma mistura de Megazord com Ho-Oh, e ele tava aqui, cara, causando caos em Dreamland. Tá, ele aqui tava brincando com o Kirby como se fosse um Mega Man genérico, mas vamos falar a verdade. O Kirby expulsa o pássaro, mas ele só tava querendo alimentar seus filhotes. E aí resolveu tudo muito bem, usando aqui o Wispwood, alimentando aqui os pássaros pequenos, pouco a pouco, com maçãs. E olha que o Kirby até mesmo acabou adotando, virando o paizão desses pássaros, ensinando eles a voar. Meu amigo, teve um final bonitinho aqui em Dynablade. E aqui tem a vingança de Meta Knight. Aqui Meta Knight tá querendo acabar com Dreamland, tomando posse de tudo pra si mesmo. E ele construiu aqui um cargueiro gigantesco chamado Halberd, que é uma aeronave Meta Knight gigante capaz de destruir tudo com seu canhão. E adivinha quem aparece por aqui? Kirby, que vai atacar a aeronave. Cara, isso aqui é genial, porque você vê, tipo, a aeronave em desespero, com várias mensagens de texto dos pilotos da nave. E a Boa Rosa consegue causar o maior terror dentro da aeronave sozinha. E olha que os bichos usam de tudo, inclusive até mesmo um canhão pra poder tentar jogar o Kirby pra outra área da aeronave quando ela tá começando a voar. Exódia, obliterar! Cara, o jogo aqui tem literalmente um tempo limite pra cada fase, e é uma correria sem fim, sem contar as partes aonde, tipo, a fase anda sozinha, pelo amor de Deus, isso aqui é horrível! E olha que o Kirby acaba ganhando aqui uma pequena ajuda. Lembra da Dynablade? Aquele pássaro que o Kirby meio que lutou no passado? Então, ele meio que serve de carona pro Kirby aqui no meio da aeronave. Meu amigo, tem que ter ajuda, não dá pra fazer tudo sozinho não. Só que aqui eles inventam, tipo, uma mega mecha coraçada de ouro pra poder lutar contra o Kirby. O bicho aqui é como se fosse um Nemesis, cara, praticamente invencível, pelo menos no começo, já que ele fica quebrando tudo, e se você encosta nele, praticamente você morre, cara, porque tu fica encurralado, sabe? Mas se tu sobrevive à fase, tipo, na luta contra ele, ele é ridiculamente mais fácil, sério. Ele é um bichinho lerdo. O tenso mesmo era a fase que andava sozinha com esse bicho. E quando você derrota ele, nem o piloto aparece lá dentro. Sumiu! Cara, cada pedaço da fase onde o Kirby entra é um pedaço da nave, ele sai destruindo tudo, cara, atacando terror literalmente. Seja no lado de fora, seja em lado de máquina, seja em lado de elevador, enfim, é complicado aqui pra quem tá nesse mundo. Fora que aqui tem, tipo assim, uma área genial, onde o Kirby acaba entrando aqui no ciclo de energia, onde tem um cristal, e o cristal que energiza a nave inteira tá com um sistema de defesa muito bizarro. Sério, a energia também, cara, é drenada por um monte de bichinho roda, que estão literalmente rodando como hamster, pra dar energia de lítio pra essa máquina aqui, cara. Ai, ai. O que o Kirby tem que fazer é ser alvo das miras dos lasers e fazer com que o laser atire no cristal. Assim, a própria aeronave se destrói e os velhos bichinhos roda começam a fugir. Cara, o Kirby tá destruindo a aeronave parte a parte, cara. Não sobra mais nada. E é claro que Meta Knight aparece aqui pra uma luta final, onde ele te oferece uma espada e tem que ser luta de espadas, cara, porque é isso. Só quero que você lembre de uma coisa. O Meta Knight é como se fosse um Kirby. Só quem tira a máscara do Kirby sabe realmente, cara, que se pintar ele de roxo, dá
uma armadura pra ele e asas, ele vira o Meta Knight na hora. É isso que é o mais bizarro do universo do Kirby. Mas assim, vou te falar, é muito charmoso ver ele apanhando, porque a máscara cai e ele foge. E olha que no final das contas, você precisa literalmente sair correndo, cara, com uma moto, porque senão o Meta Knight vai acabar derrotando o Kirby. Sério, é muito legal, porque você fica tirando estrela, tentando distrair o Meta Knight, enquanto a nave tá caindo aos pedaços, e ele fica tentando lutar contra você a qualquer custo. E tem que ser frenético, cara, senão ele te pega. E ao som do pôr do sol, o Kirby fica vendo, cara, tudo indo embora, já que a aeronave do Meta Knight foi destruída. O último minigame é a Grande Caverna Ofensiva, que é quase um Metroidvania, talvez, pra você jogar um Kirby. Metroidvania entre muitas aspas. Aqui você tem o objetivo de ficar encontrando vários troféus que estão dentro de alguns tesouros. Esses itens aqui vão valer tipo um ponto, que aqui é computado como se fosse ouro. O Kirby tá literalmente caçando aqui o máximo de minerais possíveis. E você vai dar uma volta enorme, cara, numa área que é quase florestal. Pô, tem um chefe aqui, cara, que eu achei odioso. É uma gigantesca baleia dentro de uma espécie de caverna. E ela tá vestida de marinheiro ainda por cima. Horrível acertar ela. Mas essa caverna aqui vai tão longe que tem até cristais aqui, cara, mostrando uma área mais congelada, já que tá perto do núcleo. Só que o chefe mais genial é literalmente uma forma de vida que é como se fosse um RPG. Ele fica invocando miniaturas de RPG, cara, como se fosse uma luta de rounds. Com rounds geniais, onde o Kirby pode bater nos bichos ou apanhar. Cara, isso aqui é uma referência a RPG e eu acho muito maneiro, cara. Pena que foram deixados de lado, infelizmente. No final, o Kirby acaba encontrando aqui um castelo maia, templo antigo, bem aqui no meio da caverna. Ok, aqui deveria ter um tesouro, mas tem uma trollada. Tipo assim, um velho inimigo padrão aqui, cara, o macaco de marreta, parece, mas ele é feito pra trollar. Porque se você bater, cara, em cima, mas em cima mesmo da caixa, que é uma bomba, igual a minha máquina que fez isso comigo, você pode morrer. Você é burro, cara. O grande chefe é uma criatura que fica atacando nas sombras, como se fosse um guardião. Só que ele fica atacando com duas mãos, e as mãos ficam atacando com um jeito muito familiar. Cara, isso aqui me lembra demais a Master Hand. E se você for considerar que o Smash Bros também foi criado pelo mesmo criador do Kirby, maluco, tudo faz sentido agora. E o último jogo pra poder finalizar a história é liberado. Mickey Wishes. Aqui é contado que o Sol e a Lua começam a lutar uma vez por ano. E daí surge um ser chamado Max, que avisa que se você deseja fazer a paz entre a Lua e o Sol, vocês precisam fazer, cara, um pedido ao gigante cometa Nova. Nova é um cometa gigante feito de pedaços aleatórios de metal que tem um rosto meio esquisito, às vezes lembra uma ampulheta, ou até mesmo um relógio. E ele pode simplesmente fazer um desejo toda vez que for convocado, mas ele só pode ser invocado se ele sugar toda a energia dos planetas ao redor do planeta Popstar, ou seja, como se fosse um sacrifício. Só que aqui, cara, o Kirby vai tentar fazer de tudo pra poder realizar esse desejo. Então ele vai buscar aqui fontes pra poder invocar Nova e fazer a paz entre o Sol e a Lua, saindo de planeta em planeta. Cara, literalmente o jogo vai virar quase um Star Fox, onde o Kirby vai poder passar entre vários planetas só pra poder buscar um jeito de realizar o seu desejo. Toda vez que ele for enfrentar algum chefe, ele vai ser levado, cara, pra uma fonte de cada um dos planetas pra conseguir pegar o seu pedaço de estrela. Ou seja, ele vai passar por planetas temáticos, tipo um planeta de fogo, um outro cheio das tecnologias, o outro mais galáctico, onde tem o melhor chefe de todos, que é aquele modo RPG. Meu amigo, isso aqui é maravilhoso. Sério, eu queria muito mais isso. Um jogo só com isso seria ótimo. Uau! Só que no final das contas, o Kirby consegue todas as fontes pra poder invocar o cometa Nova. Então, o Kirby tá na hora de poder pedir o seu grande desejo. E na hora que ele estava pedindo o seu grande desejo, Max acaba aparecendo por aqui, e ele pede poder para virar Deus e destruir Popstar. Assim, ele acaba virando uma criatura muito bizarra, com asas e tudo fazia parte do seu plano, já que ele estava esperando a luta entre o Sol e a Lua para encontrar o primeiro trouxa, que no caso foi o Kirby, para poder juntar as peças para invocar o Nova e fazer o pedido, em vez do Kirby. Agora o cometa Galactic Nova tá literalmente indo em colisão com o planeta Popstar, tanto que aqui até o Sol e a Lua meio que tentam impedir, cara. E o jogo muda completamente, virando um joguinho de navinha. Eu achei isso aqui genial, tá? Não sei se você achou isso maneiro, mas tipo uma quebra de ritmo muito legal. É uma luta cheia da tecnologia com o Kirby brigando dentro do Galactic Nova, tentando quebrar ele por dentro. E claro que o Kirby consegue quebrar ele por dentro, mas isso não é o suficiente. Ele tem que enfrentar aqui Max, um ser que tem uma risada, uma personalidade muito psicótica,
fica atacando aqui com áreas com muito cristal e magia, já que ele usou o poder que ele ganhou, concedido pelo Nova. Maluco, o bicho aqui é feio, esquisito, que dói, mas é o chefe. Pra muitas pessoas, um dos melhores chefes que o Kirby já teve. Tanto que no final, bom, dá pra derrotar ele explodindo de uma vez por todas. E olha só, você lança ele de volta pro Galactic Nova e o Max explode, levando junto com o Galactic Nova, fazendo desaparecer no espaço na galáxia, e o Kirby consegue salvar o planeta Popstar, e fazendo o Sol e a Lua ficarem em paz mais uma vez. Terminando assim a história com ele dormindo, ficando a pergunta se tudo foi um sonho ou se realmente aconteceu. Olha, gente, eu vou ser bem honesto com vocês, esse aqui é um Kirby muito diferente de todos. Eu demorei muitos anos pra poder jogar ele de verdade, porque eu jogava outros jogos modernos, eu tinha um preconceito muito grande com os jogos do Kirby no Super Nintendo. Mas de fato, ele é muito bom. Joguei a versão do Nintendo Switch Online, que já tá aí de boa pra se jogar, mesmo tendo um bug que você pode ver aí no vídeo, mas agora eu entendo porque ele é um dos melhores Kirby já feitos. Qual será o próximo Kirby que irá aparecer aqui no canal, hein? Ficarei por aqui, muito obrigado, valeu, fui, e até o próximo vídeo. Além disso,